vou pedir aos irmãos que abram as suas Bíblias em 2 Coríntios. Nós vamos ler apenas um versículo, irmãos, do capítulo 12, versículo de número 10. Lucas, se você puder tirar um pouquinho do retorno, está dando um pouco de eco aqui. 2 Coríntios 12. Desculpa, 2 Coríntios 10. Segunda Coríntios 12, verso 10, isso mesmo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Irmãos, ouvindo as exposições dos últimos cultos, a exposição do G, eu fiquei meditando sobre quando somos fortes e quando somos fracos diante de Deus, e o que o mundo nos cobra é exatamente a inversa polaridade. Sermos fracos é que somos fortes, e assim vice-versa. Eu trouxe alguns exemplos aqui de homens que durante a sua história, na Bíblia a gente tem alguns exemplos de homens que foram fortes e homens que foram fracos. Na verdade, eles foram, em alguns momentos, eles tiveram toda a sua força usada por Deus, mas quando eles tentaram se engrandecer em si mesmos, ser fortes em si, confiar em si, foi ali que eles se arruinaram, foi ali que eles, de fato, caíram. Alguns puderam, todos eles que eu vou trazer de exemplo, se arrepender e servir ao Senhor verdadeiramente. O primeiro que eu trago aqui como exemplo é Davi. Davi, quando lutou contra Golias, ninguém acreditava que ele seria capaz, um homem de completude física extremamente fraca, derrotar um gigante. E ele não tinha grande armamento para isso, mas o armamento que ele tinha era a fé no coração dele e a honra, que ele não aceitava que a palavra de Deus fosse desonrada. E, após isso, quando ele quis se fazer grande e pecou contra Deus, Deus mandou o profeta Natã falar com ele e não é dar o recado, é dizer a ele que ele estava em erro. E o profeta Natã foi até ele com muito temor, porque naquela época alguém desagradar um rei era pena capital, morte. E Davi pensou em matar Natã, mas no momento quando Davi abre os olhos e diz: pequei contra o Senhor, e ele se arrependeu. E a gente pode ver isso em alguns salmos, Salmos 32, Salmos 51, eles retratam isso. Em 1 Samuel 17, eu coloquei aqui como um destaque, como Davi era pequeno, mas ele não aceitou que a soberania de Deus fosse afrontada. E aí já em 2 Samuel tem um relato de quando Davi se sentiu forte por si, que foi quando ele caiu em desgraça. Mas se a gente for focar aqui só na história de Davi, acho que dá umas 2, 3 ou mais exposições aí, só falando de Davi. Logo que eu aceitei a Cristo em minha vida, eu estava tendo uma exposição do livro de Jó. E aí o pessoal brinca, né? Logo que você se converte, ouvir sobre Jó, é para ver se fica mesmo, né? É para ver se não vai mudar de ideia. E aqui eu anotei algumas passagens aqui de Jó. Uma delas a gente até leu durante o culto, logo ao começo, Jó 42, de 1 a 6. Essa é a última fala de Jó com o Senhor. E Jó foi um grande homem, né? É um homem que ele se fez fraco perante os seus, onde todos os seus amigos o exortavam a rejeitar a Deus e morrer em paz. Até a sua família fazia isso. Mas ele, em momento algum, falou, não, eu sei o Deus que eu creio, eu sei que ele tem boas coisas guardadas para mim. Em toda essa fraqueza perante seus amigos, ele mostrou uma força que dificilmente a gente veria, ou a gente vê hoje em dia. O presbítero Geraldo trouxe, né, na sua exposição, falando sobre Jeremias, que ele era um jovem de apenas 20 anos, quando ele foi chamado por Deus, né? Jeremias 1, de 4 a 8, onde o Senhor ordena a Jeremias. Nós também lemos essa passagem durante
o início do culto, e ali naquele momento Jeremias tentou fugir. Tentou falar, não, isso aqui não é para mim, não. E ficou ali naquela situação de, não quero, não sei falar, eu sou só uma criança, e o Senhor disse a ele, não, você vai. Eu estou te ordenando, você vai. E quando Deus manda, quando Deus fala para a gente ir, não tenta segurar, não. Porque se você tentar segurar, você vai. E Jeremias foi. E foi um grande profeta. Levou grandes bênçãos, grandes coisas em nome do Senhor. E aqui eu vou chegar num que eu gosto bastante, então eu me estendi um pouco mais. Paulo. Paulo, ele foi, podemos dizer, o maior perseguidor que nós temos conhecimento aí na Bíblia, isoladamente, né, como um único homem. Enquanto ele ainda era Saulo, né, enquanto ele ainda não cria em Jesus, ele era um grande perseguidor de cristãos. E ali no caminho até Damasco, ele teve, está relatado ali em Atos 26, de 15 a 18, ele ouve o Senhor, ele vê o Senhor. E ali naquele momento, a maravilhosa graça de Deus o toca. E ele se converte. Ele vira um dos maiores propagadores da palavra de Deus. Ele leva a palavra de Deus aos quatro cantos. Ele vive o ide até o fim. E hoje até falamos sobre Paulo aqui, né? Não foi nada tranquilo para ele. Em muitos momentos eu creio que Paulo deve ter sentido um peso da força humana tentando se impor sobre ele, inclusive a força do inimigo tentando se valer da vida dele. E quando a gente pega, né, essa 2 Coríntios, na introdução desse livro na Bíblia, ela dá um contexto, né, a situação em que o Paulo se encontrava com os membros da igreja de Coríntios. Ali eles estavam descrentes em Paulo, estavam questionando a autoridade de Paulo. Existe até algumas passagens que relatam superapóstolos, né, e que chegavam com grande eloquência, capacidade de oratória, demonstrações, inclusive, de riqueza, de propriedades, e falava ao povo e diminuíam Paulo. E o povo de Corinto estava já meio, mais ou menos assim, será que Paulo é tudo isso mesmo? Será que Paulo é realmente um apóstolo? Será que ele tem toda essa autoridade para falar em nome de Deus? E ali em 2 Coríntios é o momento onde Paulo mostra ali a sua autoridade, é o momento onde ele mostra aos homens ali, aos irmãos ali da igreja de Coríntios, que ele, de fato, é um apóstolo enviado de Deus. Ele foi arrebatado ao terceiro céu, ele esteve com Jesus, ele não simplesmente ouviu dizer, ele viu a Cristo, ele ouviu a Cristo, ele foi arrebatado ao terceiro céu onde está o trono do Pai. E é impressionante que enquanto ele era forte, ele pelejava contra Deus e a vida dele era vazia. Mas quando ele converteu-se, seus caminhos e suas ações, ele pôde encontrar a maravilhosa graça. Ali naquele momento ele pôde encontrar, ver Jesus se converter. Não sei se vocês conseguem, por mais lúdico que possa tentar ser, imaginar como que deve ter sido essa experiência de estar a caminho como um perseguidor, como alguém que matava cristãos, atentava contra a vida de cristãos, e ele vê a Cristo, como lemos aqui, né, durante o culto em Atos. Cristo fala com ele, Cristo aparece para ele. E como que ele deve ter ficado nessa hora? Será que... Com certeza foi uma experiência muito, muito forte. E não à toa ele se tornou o grande apóstolo e o grande propagador da palavra do Evangelho que se tornou aí. E temos diversas epístolas escritas por ele. E nessa exposição do G, ele falou para a gente, né, G, sobre o chamado. E que Deus, quando chama, a gente vê o exemplo de Jeremias. Ele prepara, ele capacita, ele lapida. E Deus, quando chamou Paulo, ele capacitou. Ele, literalmente, ele lapidou. Porque ali, Saulo, ali antes de se tornar Paulo, era algo que... o mesmo equivalente da gente pegar uma pedra sem ter sido tratada e depois ver ela no formato de uma joia. Então, a lapidação que Deus fez na vida de Paulo é maravilhosa. E no começo eu expliquei a vocês, né, que pode ter ficado talvez até um pouco confuso, porque quando a gente se faz fraco perante o mundo, nós estamos nos fazendo forte muitas vezes perante Deus e vice-versa. E aí eu
pontuei algumas coisas aqui, porque o mundo, ele... Na verdade, assim, por que a gente não se esforça, né, para fazer o nosso melhor? Porque nós fazemos para Deus, nós deveríamos nos esforçar mais, nós deveríamos estudar mais para sermos melhores músicos, estudar mais para ser melhores expositores, estudar mais para poder servir melhor a Deus. E muitas vezes a gente faz isso nos nossos trabalhos, faz isso nas nossas vidas, faz isso até para pessoas que são do mundo. E quando a gente está aqui trabalhando para Deus, às vezes a gente faz daquela coisa, do jeito que dá. E eu coloquei aqui alguns exemplos, né, de homens fracos, né, homens fracos no mundo, e são fracos perante Deus, que eles querem? Eles querem adaptar a palavra, eles querem pegar a Bíblia e trazer para dentro da Bíblia aquilo que o mundo não precisa, mas gostaria de ouvir. Porque o que o mundo precisa ouvir está ali, sem dúvida. Mas, às vezes, não é agradável. Às vezes, quando você está vivendo em pecado, quando você está vivendo no mundo, quando você está vivendo nas imundícias aí do mundo, dói ouvir algumas coisas que estão na palavra de Deus e falar, não, isso aí precisa ser ajustado, precisa ser adaptado. E não à toa a gente vê tanto os homens fracos tendo medo de tudo. E quando eu falo de medo de tudo, eu não quero aqui trazer um juízo de valor a cuidados ou a precauções, mas a gente tem que ter, e a gente sempre falou muito sobre isso nos últimos 2 anos, que a gente tem que ter a fé e a consciência que quem está no controle de tudo é Deus. Deus é rei sobre o bem e sobre o mal. Deus não governa só quando está tudo bem, quando está tudo indo maravilhosamente bem, quando as contas estão pagas, quando nós estamos saudáveis, quando o marido está em casa, sendo fiel à esposa, quando a esposa está em casa, sendo fiel ao marido, honrando a sua família. Deus está em tudo. Deus está no bem e Deus está no mal. Então, por que a gente tem tanto medo quando as dificuldades do mundo se apresentam a nós? Por que nós não colocamos nossas fraquezas diante do Pai e pedimos que Ele nos fortaleça? Afinal, o final é certo. Todos nós vamos morrer. A gente não sabe quando, nem como. A gente só tem controle sobre uma coisa, que a gente pode aceitar a palavra do Senhor enquanto a gente está aqui. E enquanto a gente está aqui, há tempo de aceitar Cristo, de se arrepender verdadeiramente, porque também não adianta nada, como eu coloquei aqui alguns exemplos de homem fraco, nós aceitarmos a Cristo e, como homens fracos, virarmos adoradores da graça, pura e simples, onde a gente escuta só falar da graça. A graça do Senhor me basta. A graça do Senhor me basta, mas eu tenho que me arrepender, eu tenho que endireitar meus caminhos, eu tenho que servir a Deus. Não adianta só eu falar, a graça do Senhor me basta, com certeza. Mas Ele espera muito mais de nós. Ele não espera só que a gente viva esperando, contando com a graça, sem cumprir com a nossa parte, sem cumprir a nossa obrigação como crente. Quando a gente fica aceitando tudo pela graça, a gente acaba aceitando até o pecado. E eu tive oportunidades recentes de ouvir da boca de irmãos de outras igrejas que, infelizmente, há ministros pregando que não, vá em paz, está em adultério, mas vá em paz. A graça do Senhor te basta. Deus já te perdoou. Teu pecado já está perdoado lá na cruz. É verdade. Por mais difícil que seja dizer isso, é verdade. Só que Deus não falou só isso. Deus falou, você tem que se arrepender. Não é só, beleza, meu pecado está perdoado, então vamos lá, vamos pecar que está na promoção. Não é bem assim. E aqui eu pus alguns outros exemplos e pegando junto com esse de nós termos medo de tudo que o mundo apresenta, a gente confia em tudo que vem do mundo quando nós somos fracos, quando nós deixamos de confiar no Senhor. A gente confia que remédio A faz bem, remédio B faz bem, vacina A faz bem, vacina B faz bem. E não estou aqui de forma alguma querendo falar a favor ou contra qualquer tipo de coisa. Afinal, eu creio que a medicina e tudo isso de bom que está podendo fazer com que as coisas retornem ao seu normal, vem também de Deus. São pessoas capacitadas por Deus para desenvolver esse tipo de coisa, gente. Mas a gente crê na medicina ou a gente crê no Rei dos Reis? A gente crê no remédio ou a gente crê no Salvador? Porque se o remédio não fizer efeito, crendo no Salvador, eu sei para onde eu vou. Então, a gente precisa lembrar que essa fraqueza do mundo,
esse parecer forte para o mundo nesse aspecto pode nos colocar como fracos diante de Deus, e Deus não espera isso de nós. E ao passo que a gente coloca aqui como homens fortes, primeira coisa que eu coloquei são fracos diante de Deus e vivem isso. Homens fortes perante o Pai colocam diante dele as suas fraquezas, dobram os seus joelhos e oram a Deus, confessam seus pecados, se arrependem deles, ainda que a gente saiba que não vai passar muito tempo e a gente vai pecar de novo. Mas a gente tem que se esforçar para que isso não aconteça. A gente tem que se esforçar. E quando o Espírito Santo, de fato, habita em nós, eu creio que muitas pessoas vão se identificar com isso que eu vou falar, quando a gente peca, no segundo seguinte, o Espírito Santo já nos constrange. Ele fala, o que você está fazendo aí, cara? O que você falou? O que você fez? Né? Então, a gente precisa ser vigilante a isso. E aí eu coloquei aqui que o mundo, através da ação do inimigo, nos engana, dizendo que somos fortes, mas só nos enfraquece. E aí eu coloquei 3 itens aqui, eu vou discorrer sobre eles de forma rápida. Coloquei aqui sobre o empoderamento, sobre a pornografia e sobre a inclusão. E quando eu estou falando aqui de inclusão, eu não estou falando de inclusão de pessoas. No direito existe um termo chamado isonomia. Isonomia se diz basicamente o seguinte, tratar os iguais como iguais e os desiguais como desiguais. Quando você fala de desigual, você não pode querer que uma pessoa com deficiência física, motora, que não mexa os braços, erga essa bateria. Não adianta você querer exigir isso dela. Ela pode até, ao longo de anos, com muita terapia, conseguir êxito nisso. Mas quando eu estou falando aqui de inclusão, vem toda essa parte, eu até vou ler aqui o que eu escrevi, que se olharmos com honestidade para todos os tipos de movimentos ditos inclusivos, seja ele o feminismo, inclusão social, empoderamento de A, B, C, D, F, G, H, a aceitação de coisas que a palavra do Senhor aponta como abomináveis e aberrações, enfim, tudo isso se tornará inútil se vivermos o que o próprio Jesus nos ordenou. Ame a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Vamos pensar, a gente precisaria incluir um irmão? Se ele é um irmão, ele já está incluído no nosso amor, na nossa vida. Nós fazemos tudo pelos nossos irmãos, ou pelo menos deveríamos fazer. A gente precisa empoderar alguém, a gente precisa dar poder para alguém. Se a pessoa, assim, só pelo simples fato de eu vou passar poder. E a gente teria algo a aceitar se nós vivêssemos verdadeiramente sob os ordenamentos de Deus, se nós vivêssemos aquilo que a palavra prega, já estaria tudo aceito. Nós estaríamos vivendo em verdade, nós estaríamos vivendo aquilo que Deus espera de nós. Então, quando o mundo, até pus aqui não, mas quando o mundo nos exorta a incluir, aceitar e empoderar. E o porquê disso? Porque o mundo nos quer longe do Pai. Porque quando a gente começa a abrir concessões, começa a abrir parênteses, vírgulas e abrir espaços em coisas em que a Bíblia expressamente nos diz o que fazer, nos diz como proceder, a gente começa a agradar o mundo. E quanto mais a gente agrada o mundo, mais longe de Deus a gente se torna, a gente se coloca. E o mundo quer isso da gente. O mundo quer isso. Não à toa a gente escuta tanta pregação, tantas pessoas falando que a gente precisa adaptar a Bíblia, que a gente precisa pensar diferente, que se Deus é amor, a gente tem que amar aqueles que praticam iniquidades, aqueles que praticam coisas que são abomináveis aos olhos do Senhor. E aos poucos a gente vai, às vezes até no silêncio, porque muitas vezes a gente ouve isso e fala, se eu for falar alguma coisa agora vai ficar desagradável, né? Vai criar um clima. Como é que vai ficar essa reunião aqui de amigos? E às vezes você escuta o teu amigo dando um testemunho todo empoderado de que ele tem uma amante ou ele tem uma vida fora do casamento e você está ali ouvindo ele falar isso.
e você se omite da sua obrigação de cristão, de exortá-lo, de falar, irmão, para com isso agora, se arrependa, se converta, aceite a Cristo na tua vida e pare com isso. Pare de agradar o mundo, porque o lugar para onde você vai fazendo esse tipo de coisa não é nada bom. Desculpa, mas eu não tenho boas novas aqui para te dar com você vivendo dessa maneira. E a gente fica em silêncio algumas vezes, porque não quer desagradar. Mas Deus nos exorta que nós amemos uns aos outros, sejamos fracos diante do Pai, e Ele, o Pai, nos susterá, nos manterá e principalmente nos salvará. E o poder de Deus alcança a sua máxima intensidade em nós quando estamos totalmente rendidos a Ele. E isso acontece quando percebemos o quanto somos fracos e dependentes dEle. E aqui eu anotei, né? Eu peguei isso de um site, o que Satanás fica tentando fazer para que o homem caia. Logo que Satanás consiga separar de Deus a alma, única fonte de força, procurará ele despertar os desejos impuros da natureza carnal do homem. Como ocorre essa ação de Satanás? A obra do inimigo não é feita abruptamente. Não é, ao princípio, súbita e surpreendente. É uma ação secreta de minar as fortalezas dos princípios. Começa em coisas aparentemente pequenas, negligência de ser fiel a Deus e de confiar nele inteiramente, disposição para seguir costumes e práticas do mundo. E eu adiciono aqui, quando nós deixamos de orar, quando nós deixamos de jejuar, quando nós deixamos de vir à igreja, quando nós deixamos de servir, ou mesmo quando nós começamos, às vezes, a olhar para coisas que não têm importância, em detalhes de coisas que não vão nos levar a nada de edificante. Então, nós temos que ser vigilantes o tempo todo. Na Bíblia está dizendo bem claramente, o inimigo anda ao derredor, rugindo como um leão, pronto para nos abocanhar. Então, a gente não pode esmorecer. Nós temos aqui na igreja um ministério de intercessão que ora semanalmente, creio que mais até do que uma vez. Mas hoje o presbítero Arthur falou, né, agora não me recordo se foi o presbítero Arthur ou se foi o presbítero Geraldo na IBD, mas falou sobre a oração. A gente tem que orar todo dia. Quando foi a última vez que você dobrou o teu joelho, prostrou tua cabeça diante da cama, do chão que seja, e orou para Deus, e chorou diante de Deus, derramou teu coração diante do Pai? Quando foi a última vez que a gente fez isso? E, gente, eu espero que a resposta de cada um aí no seu íntimo seja que não tenha sido algo muito longe, porque eu posso dar meu testemunho aqui, de que muitas vezes eu passei por situações que falei, não vai dar. Não vai dar, não dá. Já fiz de tudo, já gritei, já lutei, já planejei, já desplanejei, já pensei, falei, meu Deus, será que eu sou burro? O que está acontecendo? Não vai, e o Espírito Santo dentro de mim fala assim, dobra o teu joelho, põe essa cara no chão e ora. Põe diante de Deus o problema. Você não é ninguém, você é fraco e você sozinho não vai conseguir. E aí tem gente que chama de mágica, né? Falar, e magicamente o Luiz orou e as coisas começaram a se resolver. E algumas outras não se resolveram. Algumas outras eu orei e Deus só colocou no meu coração. Tenha calma, você precisa passar por isso. Lá na frente você vai entender. Agora não. Agora só segura o rojão aí, bonitão, que é isso aí. É assim que é. Não espera que eu estou aqui, enquanto você estiver em mim, você não vai perecer. Mas te segura aí que você vai passar por isso. E passei. E estou aqui, e depois que você passa, você fala, nossa, aí vem aquelas palavras bíblicas na cabeça, né, que na hora a gente sempre dá um branco, né? E a gente lembra que Deus está no controle de tudo, que a aprovação produz perseverança, produz a fé, e é por isso que nós estamos aqui na caminhada. E aí a gente pode orar agradecendo a Deus pelos problemas que a gente passou. E isso é uma bênção. Então, assim, gente, de uma forma resumida aqui, né? Eu coloquei aqui um resumo de cada um dos personagens, aí, vamos dizer assim, da Bíblia. Não personagens, né? Dos homens da Bíblia. Que quando Davi se reconhecia fraco diante de Deus e cumpria as ordens do Senhor sem temer, ele era exaltado.
mas quando permitiu que Satanás lhe enchesse de confiança, soberba, e passou a crer que era ele quem tinha o poder e a força, foi aí que ele caiu em ruína. Mas glória a Deus que enviou o profeta Natã para admoestá-lo, para colocá-lo, inculcar nele o erro, e ele pôde se arrepender. Jeremias também tentou argumentar para fugir do chamado de Deus, mas quando o Senhor separa, ele capacita, ele lapida e ele usa. Jó foi provado em todas as suas forças, mas na sua fraqueza diante de Deus, o Senhor o manteve e não permitiu que Satanás estendesse a mão sobre ele. Assim começa o livro de Jó. Ou seja, lhe poupou a vida e, após terríveis provações do inimigo, Deus lhe restaurou sobremaneira. Amém. Paulo passou de um dos maiores perseguidores de cristãos a um dos maiores propagadores da palavra de Deus. Enquanto ele cria na sua própria força, ele atentava contra Deus. Quando ele entendeu que o Todo-Poderoso é Deus e sem ele não somos nada, soube reconhecer o quão fraco era e ser verdadeiramente fortalecido pelo único que é capaz de dar real força. Quando ele aceitou a Cristo verdadeiramente, ele se tornou de fato nova criatura. Quando falam, me converti, agora sou nova criatura, eu demorei muitos anos de conversão para entender, e ainda hoje eu me pego pensando em como ser uma criatura melhor aos olhos de Deus, como ser a nova criatura que Cristo espera por ter derramado sangue na cruz para salvar minha vida, antes de eu nem estar nos planos aqui dos meus pais, ou até dos meus pais estarem nos planos dos meus avós. E nós, onde que nós entramos em tudo isso? Lá no começo eu mencionei características de homens fracos e homens fortes. Cabe a nós, irmãos, decidir se nós viveremos uma caminhada verdadeira e sincera com Deus, consagraremos as nossas vidas diariamente ao Pai. Não é consagrar a vida só aqui no domingo, ou no domingo, eu vim aqui no culto da manhã, eu consagrei minha vida a Deus aqui no culto da manhã, tomei a Santa Ceia e agora já estou liberado aqui para seguir com a minha vida no mundo. Não, a gente tem que consagrar a nossa vida a Deus todos os dias. Isso não é fácil, não. Mas é um grande privilégio poder consagrar a vida a Deus, poder acordar de manhã, abrir o olho e falar: Senhor, obrigado por mais um dia. Usa a minha vida como o Senhor entender que precisa. E reconhecermos, principalmente, que somos pecadores e que nós carecemos da graça. Nos arrependermos verdadeiramente dos nossos pecados. Não adianta só nós entendermos que nós carecemos da graça, sem que entendamos que arrependimento de pecado é necessário. Senão não adianta nada a graça de Deus sem você se arrepender. Deus nos chama ao arrependimento. Deus não nos chama só para graça, Ele chama a se arrepender. Ou se nós seremos crentes coniventes com o que o mundo espera de nós. Obreiros que se dedicam quando dá e de qualquer jeito. Pais que se furtam à necessária admoestação dos seus filhos e, com isso, deixam que o mundo entregue o que quiser para eles como conteúdo de vida e valores. E aqui a gente não está falando de admoestação física. A gente está falando de chamar, como o G bem fala, chamar teu filho, conversar, falar: isso não é reto diante dos olhos de Deus. Deus não se agrada dessas atitudes. Ou, meu filho, que bênção ver você nos caminhos do Pai. Exortar também é importante. Sermos filhos que não ouvimos os conselhos dos nossos pais. Ovelhas que estão mais preocupadas em olhar a vida dos outros na igreja do que ouvir e inculcar a palavra que lhes é levada. Maridos que são os primeiros a correr e deixam suas famílias sem proteção. Esposas que acham démodé as qualidades que a Bíblia as exorta. Pastores que se preocupam em pregar algo ameno ao mundo. Enfim, irmãos, Deus nos chama ao arrependimento. E Ele enviou seu único Filho, como nós cantamos no início desse culto, dessa celebração. Ele enviou seu único Filho para morrer no nosso lugar. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Deus não foi poupado naquela cruz. Hoje, enquanto o presbítero Arthur fazia a exposição da manhã,
Eu brinco que é muito bom poder sentar na primeira fileira porque ninguém me vê emocionado. Eu estou de costas para a igreja e vocês não ficam rindo. Mas me emocionei por várias vezes porque, gente, Jesus não foi poupado. Não foi. Ele orou 3, 4 vezes. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas era dos planos de Deus que naquele momento o Filho, 100% homem, 100% Deus, fosse pregado naquela cruz, fosse morto como um bandido, como os outros salteadores que estavam ao lado dele. Mas ali ele não morreu de uma forma mundana. Ele morreu para cumprir os desígnios do Pai, para seguir aquilo que por centenas de vezes é falado no Antigo Testamento. A profecia, naquele momento, se cumpria. O véu do santuário se rasgava de cima a baixo. E, naquele momento, o Santo dos Santos passou a não ser mais um lugar físico, mas sim o Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo. E, como tivemos hoje pela manhã, o cálice da vida, irmãos, está à mesa. O sangue do Cordeiro nos lavou. Que nós possamos ser fracos, nos prostrar aos pés do Senhor e que Ele nos fortaleça para resistirmos às investidas de Satanás em nossas vidas. Como comecei a exposição aqui, como diz ao final de 2 Coríntios 12:10. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Amém.